Olá, vamos gravar agora a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Estudamos o item 1, 2 e 3 na semana passada. Hoje, nas duas partes iniciais, estudamos o item 4, manifestações inteligentes. E agora vamos começar o item 5, desenvolvimento da psicografia. Eu já até citei a psicografia, mas agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento, Kardec falando lá no início. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, olha, primeiro o sistema foi de pancadas, depois um sistema de código, de sematologia, quer dizer, combina que cada letra é um número de pancadas, tal. Primeiro, aliás, eu não falei o nome, é tiptologia. Tipo é pancada. Por exemplo, os mais velhos devem se lembrar, a gente falava o tipo da máquina de escrever, ou a tipografia, que era através de pancada também que imprimia ali. Então, o primeiro tipo de fenômeno, das pancadas, é a tiptologia. O segundo, que é o fenômeno dos sinais ali, que cada letra correspondia, e tinha outras formas, por exemplo, punha um alfabeto ali e o copo podia se mover ali em cima também, formando palavras, Essa linguagem de sinais já seria a segunda forma, a sematologia. Sema é sinal, semáforo, quando você fala em semáforo, você está falando de sinal. Então, sematologia. E agora o Kardec vai falar que tinha um jeito melhor ainda, que era o jeito do próprio médium pegar o lápis e escrever. Ele era dirigido ali pela espiritualidade para escrever de maneira rápida, ele falou quase febril. Eu participo de reuniões mediúnicas, sou médium, dirijo 2 reuniões, mas, claro, ninguém que eu conheça nos nossos meios se aproxima da mediunidade que o nosso irmão Chico Xavier teve. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes a Uberaba, participar ali da atividade com o Chico, e realmente é febril. O Chico escrevia numa velocidade e ficava alguém ao lado trocando as folhas, tirava uma folha, punha, já tinha outra folha embaixo, e ele continuava escrevendo. Então, assim, realmente é muito rápida a psicografia, e isso facilitou a divulgação, que a espiritualidade divulgasse as suas ideias, porque se dependesse da pancada seria muito mais difícil. As comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Como assim? Então pegava-se, por exemplo, um papel, uma folha em branco, colocava dentro de um livro e fechava o livro. E aí fazia-se a reunião. A hora que terminava a reunião, abria-se o livro, pegava a folha e ela estava escrita. Isso seria um fenômeno de escrita direta. Outro fenômeno de escrita direta, uma mão se materializava, pegava um lápis, uma caneta ali, e escrevia. Caneta é coisa mais moderna, era um lápis, uma pena. Pegava ali o lápis e escrevia, também escrita direta. Quando na década de 70, o Chico Xavier foi no programa Pinga Fogo, foi um programa de grande audiência, ele ficou horas lá, e um pastor, se eu não me engano, que estava lá, falou assim, mas esses fenômenos, por que a gente não tem notícia deles antes? Aí o Chico respondeu assim, olha, temos. Como o senhor acha que os 10 mandamentos foram escritos? O que o Chico então disse é que os próprios 10 mandamentos, que disse que uma língua de fogo escreveu na pedra, era um fenômeno de escrita direta. Então vamos lá. Tiptologia, um tipo de mediunidade, efeito físico. Todo mundo que estava no ambiente via. Sematologia, um tipo de mediunidade de efeito físico também. Todo mundo que estava no ambiente também via ali a cestinha, o lápis se mover. Escrita direta, esse é um fenômeno também de efeito físico, seja uma mão materializada, seja
a folha em branco que apareceu escrita é um fenômeno de efeito físico. Mas a psicografia é um fenômeno de efeito inteligente, intelectual, porque o espírito dita, eu posso pegar e escrever ou simplesmente não fazer. Se eu não fizer, ninguém fica sabendo. Tá? Ninguém que está ali no ambiente vai perceber. Percebe a diferença entre o fenômeno de efeito físico e intelectual? Então, no primeiro momento, muitos fenômenos eram de efeitos físicos, mas a psicografia já era um fenômeno de efeito inteligente, que é o mais usado. Kardec fala aqui que já na época passou a ser o mais usado, né, depois de alguns anos, e hoje é largamente mais utilizado. Né? Aí, nesse item, ele vai dizer o seguinte: um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e moralmente ali. A primeira coisa a se considerar, o fato de que a cesta se movia sob a sua influência pela simples imposição dos dedos na borda. Então o médium não mexia na cesta, ele impunha as mãos ali. E aí o Kardec fala, imagine, às vezes numa cestinha tinha 3, 4 pessoas em torno dela ali com a mão. Só isso, né? Só tocando na borda. Como que haveria fraude? Precisaria ter não daria para movimentar a cesta e as pessoas dar a mesma resposta, enfim. É impossível imaginar fraude nesses casos, né? Então, essa é a primeira coisa que ele considera aí. Não haveria possibilidade de uma fraude nesses casos da escrita direta ali com a cesta, com a prancheta. Aí a segunda coisa que ele considera, a segunda circunstância, resulta da própria natureza das respostas. Então não eram respostas frívolas. No primeiro momento era assim, se fosse hoje, né? Eu vou casar, eu vou ganhar na loteria, meu marido está me traindo, enfim, coisas desse tipo. Mas depois as respostas, as perguntas e consequentemente as respostas passaram a ser de cunho mundial, preocupado com toda a humanidade, né? Revelações. Então as respostas às vezes eram abstratas, científicas, não é? E muitas vezes o médium era analfabeto. Então Kardec fala, nem daria, mesmo que ele fosse uma pessoa extremamente habilidosa para fraudar ali, não tem como, porque ele nem tinha capacidade intelectual para dar aquela resposta. Então essa é a segunda observação que ele faz. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podiam vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Então ele está dizendo, olha, começamos a perceber que os seres que respondiam isso, que se designaram espíritos, né? E o Kardec não só perguntou, vocês são espíritos? Tá, parou aí. Ele perguntava, ele falava assim, mas que espírito? Você viveu na Terra? E aí os espíritos, sim, vivi. Onde você viveu? Eu vivi em Londres. Eu vivi aqui em Paris. Mas quem era você? Eu era fulano, tinha um comércio ali, enfim. Então Kardec passa a entrevistar os espíritos. Olha como isso é completamente diferente das outras doutrinas. Quando a gente diz assim, olha, a situação de um suicida no mundo espiritual não é das melhores, né? Ele passa por muito sofrimento, diferente de outras religiões que falam que está perdido eternamente. O Espiritismo fala não, nenhuma ovelha do rebanho vai se perder, Jesus já nos disse isso, mas haverá consequência para o seu ato. E que consequências são essas? O Kardec entrevistou os espíritos e dentre eles haviam suicidas. E esses suicidas disseram qual foi a experiência deles ao chegar ao mundo espiritual. Ou seja, a teoria espírita sobre o que acontece depois da morte é uma teoria dita pelos próprios indivíduos que tinham vivido a situação. Né? Veja como isso é bem diferente. Outra coisa que o Kardec vai considerar haviam respostas frívolas e respostas inteligentes, profundas e rasas. O que ele então percebe? Eram inteligências diferentes, eram espíritos diferentes que estavam dando essas respostas. E ele vai fazer algumas considerações finais aqui. Por exemplo,
essas coisas não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia. Ou seja, as pessoas podem assistir uma reunião ali com o fim de pesquisar, por exemplo, como ele próprio fez. Todos podem constatar o fenômeno mediúnico, que não são privilégios de um indivíduo. Milhares de pessoas são médiuns, aliás, todos somos médiuns, mas médiuns ostensivos, que produzem os fenômenos, milhares, poderíamos dizer milhões, são médiuns ostensivos. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e essa causa é inteligente, porque as respostas são inteligentes. Aqui deixa eu falar só uma coisa. O Kardec falou, todo mundo pode participar. Aí alguém que está chegando na Casa Espírita, fazendo o curso do Livro dos Espíritos, falou, opa, eu quero participar. Sim, claro, só que casas espíritas sérias, seguindo a orientação do Kardec, são cuidadosas, porque você vai colocar uma pessoa que não tem o menor preparo para uma reunião mediúnica, isso pode ser ruim para ela. Então, todos podem. A pessoa estuda o Livro dos Espíritos, estuda a mediunidade, e depois vai participar, se quiser, se assim desejar, de reuniões mediúnicas. Agora, chegou na Casa Espírita, muitas reuniões ainda são abertas ao público, isso é uma temeridade, porque, Edmir, mas está escrito aonde na obra do Kardec que as reuniões devem ser de portas fechadas? Não está. Está escrito assim: devem participar das reuniões mediúnicas pessoas que se prepararam devidamente para isso e que estão afinadas entre si, inclusive moralmente, num propósito. Então fica claro, se a porta está aberta, entra todo mundo, pode entrar o bêbado, pode entrar qualquer pessoa. E elas estão, é um grupo coeso? Claro que não, onde tem muitas pessoas não há coesão ali. Então, seguindo a orientação da doutrina espírita, a gente tem que ter pessoas que se prepararam para aquela reunião, nada mais normal do que isso, e que estão com o mesmo propósito, estão se reunindo ali com o mesmo propósito. Bom, assim nós terminamos o item 4 do estudo, voltamos na próxima semana para continuar. Um abraço a todos.